Considerando a forte parceria de capitais de exportação em Brasil como China em 2026, quais os riscos geopolíticos como retaliação ou isolamento tecnológico pelos Estados Unidos e estruturais, como a reprimação da nossa pauta exportadora? Bom, o risco de retaliação, ele sempre existe. Agora, não é uma coisa específica do Brasil, né? Essa política de colocar tarifas sobre produtos estrangeiros, os Estados Unidos estão usando para vários países do mundo. Não é só o Brasil. Até o Brasil saiu bem relativamente com relação a outros países, né? Agora, a questão da China, é importante a parceria com a China, porque a China é um país que é muito populoso e tem um mercado potencial muito grande, porque ela vai crescer muito, a população ainda tem um baixo nível de renda, então essa renda vai crescer ao longo do tempo, essa é a expectativa. Então a China vai se transformar cada vez mais num grande mercado consumidor, né? O problema é que, de um lado, isso é ótimo, porque o Brasil firmar essa parceria com a China. Não pode abandonar de forma alguma. Agora, de outro lado, né, a China demanda mais de produtos primários, né? Os Estados Unidos, ele demanda, o Mercosul também, vários produtos industriais, que são produtos importantes, que geram emprego, geram maior valor agregado. Então, o importante nessa questão é diversificar a parceria, tá? Quer dizer, manter as relações com a China, com a União Europeia, com o Mercosul, não se perder nenhum dos parceiros possíveis comerciais para o país, tá? Então, como hoje o comércio internacional está muito competitivo, né, e até tenso pelas questões políticas, né, o que tem que ser, na minha opinião, é pragmático. Ver o que é mais importante para o país e ir administrando essa situação. Tá? Essa seria uma posição, portanto. Obrigada. Chay, tu faz a segunda pergunta? Bom, em uma conjuntura política marcada por polarização e instabilidade, até que ponto a adoção de regras fiscais restritivas sobre o pretexto de garantir credibilidade ao mercado limita a capacidade do Estado de atuar de forma anticíclica? Bom, aí é o seguinte, né? Estando num clima de instabilidade, a eficácia das políticas econômicas é menor, seja da política fiscal, seja da política monetária, né? Então, por quê, né? Porque a instabilidade, tanto econômica como a instabilidade política, elas entram como uma variável que dificulta o crescimento econômico, a inflação baixa. Por exemplo, as duas guerras que nós temos, né? Uma no Oriente Médio, outra com a Rússia, né, e a Ucrânia, elas acabam impactando nos produtos, né, nos preços e, portanto, também na taxa de juros, no preço do petróleo. Então, essa variável externa, ela acaba limitando o poder dos governos locais de fazer uma política anticíclica. Uma política anticíclica quer dizer uma política, por exemplo, que gere emprego, que gere renda, porque com a inflação alta, com os preços mais caros, né, não é um problema específico do Brasil, mas é um problema que está posto no mundo inteiro e ocorre esse problema realmente. Né? Aí, no caso, né, a política econômica, ela vai geralmente ser um pouco mais, como é que eu vou dizer, mais tensa, ela vai com mais precaução, porque ela não vai ter um efeito que teria se nós tivéssemos uma estabilidade externa maior. Né? Mas agora é difícil, né, fugir, porque isso aí é uma variável exógena, como se diz, né? É uma variável que a gente não tem controle maior. Tá? Porque é externo.
querendo ou não, vai acabar nos afetando, né? E, professor, sobre a distribuição de renda e desenvolvimento. Historicamente, o Brasil é marcado pela forte concentração de renda do ponto de vista macroeconômico. Sabendo que as classes mais baixas têm maior propensão a consumir, de que maneira a captura do orçamento e do sistema tributário por interesses das elites atua como limitador de demanda efetiva e, consequentemente, o crescimento econômico e de desenvolvimento social no país? É verdade que isso é dito, quer dizer, de um lado o Brasil tem uma concentração de renda que é histórica, e de outro lado também é verdade que as classes de mais baixa renda têm uma mais alta propensão marginal a consumir. Tá? Agora, o que teria que o Brasil fazer, né? E que é uma coisa difícil, porque é uma questão política nacional, depende de forças políticas, seria uma mudança na estrutura tributária, né? De tal maneira que essa estrutura tributária fosse mais progressiva, ou seja, traçasse mais os mais ricos com relação aos mais pobres. Isso aqui, de certa forma, né, se tem encaminhado várias reformas tributárias, a própria isenção de quem ganha imposto de renda até R$5.000, que foi aprovado há pouco pelo Congresso, né? Essas são medidas que vão nessa direção, mas que ainda são talvez insuficientes, né? Porque o que no Brasil é mais difícil é taxar o topo da pirâmide, porque essa estrutura tributária acaba caindo sobre a classe média, tá? Porque o máximo de alíquota é 27,5%, mas numa renda relativamente baixa. Agora, aquelas rendas de pessoas que ganham, né, por exemplo, quem ganha mais de R$100.000 por mês, cai na mesma alíquota de quem ganha 10, 15. Tá? Então, isso aí, esse topo da pirâmide não é da classe média nem da classe média alta, é aqueles bem mais ricos. Esses aí são, no Brasil, historicamente, os que menos pagam imposto em termos relativos. Não é que eles não paguem imposto, eles pagam, mas proporcionalmente muito menos do que seria a renda deles, né? Esse é um nó, né, que só pode ser resolvido politicamente com uma vontade, com o Congresso Nacional, que é quem cabe definir estrutura tributária. Né? Essa é uma das questões mais relevantes, né, para se discutir a economia brasileira, mas também é das de mais difícil solução. Né? Sempre quando entra essa questão em debate, começa a surgir vários empecilhos, né, para que seja efetivado. É a quarta? Isso. Sobre o mercado de trabalho, professor. Embora o índice de desemprego tenha apresentado queda, observa-se uma forte expansão de uberização e de subempregos. Essa flexibilização precarizada não estaria corroendo a massa salarial real e enfraquecendo o mercado consumidor interno, a demanda afetiva? Olha, teria que se fazer um estudo, né, bem mais com calma para se ver qual o impacto que teria. De um lado, uma coisa boa, né, que o Brasil tem nos últimos anos é a diminuição do desemprego, né? Que antes da pandemia, enfim, teve um momento que a taxa de desemprego no Brasil era 13%, 14%. Isso é uma taxa muito alta de desemprego. Então, hoje, o setor, né, de falta de mão de obra. Né? Sim, bastante. Então, falta de mão de obra, principalmente de mão de obra qualificada. Né? Porque as pessoas deixaram de buscar a qualificação também. Isso, né? Que fortalece o papel que tem a educação, o estudo, a preparação das pessoas para atuarem de forma mais qualificada no mercado de trabalho. Né? Então, de um lado,
essa diminuição do desemprego é uma coisa boa, né? Ela vem proporcionando, vem incitando. Agora, essa questão chamada uberização, né? Ela é realmente um problema, porque ela é uma coisa também nova, né? Ela acaba precarizando o emprego, porque as profissões novas que vão surgindo, elas ainda não têm direitos sociais, né? Não tem, por exemplo, jornada de trabalho, férias, enfim, direitos, né? Que poderiam dar mais garantias. Talvez, com o tempo, essas novas profissões, vamos dizer, né, elas acabem também se inserindo numa proposta de mais bem-estar social, né? Em alguns países da Europa isso já está acontecendo, né? As pessoas estão pressionando, estão ganhando espaço, né? Com mais garantias no seu trabalho, né? Agora, isso aí não é uma coisa que aconteça da noite para o dia. Às vezes, a pessoa resiste a isso, porque ela quer ter um pouco mais de liberdade. Ela diz, não, mas eu não quero ter carteira assinada, não quero ter tal para ter mais espaço. Só que aí dá um problema. Se tu não tem também a formalização do trabalho, tu não pode reclamar dos direitos do trabalho. Né? Sim, exatamente. Não tem segurança de estar estressado, tu não pode reclamar de falta de seguro e de nada, né? Exatamente. Então, quer dizer, teria que ter essa questão. Esse é um problema muito sério que tem hoje, né? As pessoas estão procurando não mais um emprego fixo, com estabilidade, coisa e tal, e estão procurando mais alternativas, né? De empreender, etc. e tal, que tem risco, né? É uma coisa boa se dá certo, né? Se aconselha que se faça, enfim, né? Mas ela acaba tendo determinados riscos. E o trabalho sofre um pouco essas consequências, né? Inclusive as mulheres são, às vezes, as que mais sofrem as consequências, né? E os mais velhos também, né? Verdade. São eliminados do mercado de trabalho. Sim. Então, esse é um problema sério que vocês apontam com certeza, né? Sim. Eu mesma, professor, estou com 45, 47, 48 anos, nessa idade. Mas já me sinto velha. Então, por esse motivo, eu voltei a estudar para me qualificar, para não ficar parada no tempo. Claro. Crescimento econômico PIB. Apesar das tentativas do governo de aumentar investimentos, o Brasil ainda lida com baixo crescimento estrutural em setores estratégicos. Considerando que o investimento privado depende das expectativas de lucro, Animal Spirit, como investimento público em infraestrutura e inovação, pode ser reorientado para atuar como verdadeiro indutor, destravando as expectativas do setor privado, ao invés de ser visto apenas como gasto. Esse é um problema muito sério do Brasil, que é o seguinte, né? Primeiro, caiu, né? Se a gente pegasse historicamente, nos últimos 50 anos, vamos dizer, a participação do governo na formação bruta de capital fixo, que se diz que é essa proxy para investimentos, né? Ela caiu muito. E no Brasil, historicamente, o Estado tem um papel muito grande nessa indução. Por exemplo, né, se tu vai fazer a infraestrutura, estradas, portos, né, aeroportos, esses grandes investimentos, eles dependem de políticas governamentais. Né? Dificilmente o setor privado sozinho vai fazer isso. O governo precisa, inclusive, né, ou fazer parcerias. Né? O governo tem que incitar essa parceria, chamar o setor privado para que possa. Os órgãos de fomento, como o BNDES, né, os bancos públicos, eles precisam ter essa política de indução.
devido ao déficit no Brasil e a política econômica que é voltada para ter superávit primário, ou seja, né, que o governo arrecade mais do que gaste para poder pagar os juros da dívida, isso aí acaba indo esse excedente para o juro da dívida e tira desses investimentos que são necessários. Então, caiu muito no Brasil essa participação. Isso é ruim, né? Porque gera um efeito em cadeia, ou seja, o governo deixa de fornecer essa infraestrutura e o setor privado não se sente incentivado a investir também, para gerar mais renda, mais emprego. Né? Então, teria, né, que haver, em tese, uma retomada do setor público nessa geração de investimentos. Não quer dizer que o governo vai ele sozinho fazer, mas ele tem que ter condições de incentivar, de incitar, né, de formar essas parcerias, de dar aval, de dar garantias. Né? Eu acho que dificilmente ele vai conseguir, no curto prazo, ser o que é lá nos anos de 1950, 1960, onde o governo em si tinha esse papel. Né? Mas ele pode formar essas parcerias, ele pode incitar o investimento privado, né? E ele tem instrumentos para isso. Né? O BNDES, por exemplo, no caso brasileiro, o BRDE, que no Rio Grande do Sul, são bancos de fomento que têm um papel relevante nas economias, tanto na brasileira, o caso do BRDE, aqui dos estados do Sul, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Né? Agora, esse é uma coisa central, quer dizer, sem haver essa forte retomada dos investimentos, talvez aí entre o PAC, né? Esses planos que o governo possa formular e eles serem efetivamente postos em prática, né? De tal maneira. Isso vai levar também uma ampliação da produtividade, porque isso depende de uma recuperação do poder da indústria. Né? E quando se fala em indústria, não quer dizer que está sendo necessariamente contra a agricultura, a pecuária ou o agronegócio, porque esse setor primário ele depende de produtos da indústria. Ele depende de adubos, de colheitadeiras, trator, defensivos agrícolas. Né? Então, hoje, né, não tem uma agricultura que seja separado de uma produção industrial mais sofisticada, né? Porque a agricultura também ela tem que se sofisticar e essa sofisticação da agricultura depende de produtos industriais, depende de tecnologia, depende de inovações. Né? Então, pode ser um jogo de ganha-ganha. Né? Essa forma dos dois se realimentarem num crescimento. Ok? Sim. Sobre inflação. Analisando a trajetória recente da inflação no Brasil, você avalia que a pressão inflacionária atual possui uma natureza predominante de custos, choque de oferta, variação cambial, preços administrativos ou de demanda? Ela é basicamente uma inflação de custos hoje, né? A inflação por quê? Porque o que incita mais a inflação brasileira hoje, por exemplo, foi o contexto internacional. Né? Se nós tirássemos o efeito das guerras que estão acontecendo, né, que eu já falei há pouco, por quê? Porque essas guerras elas elevam o preço das matérias-primas. Veja, o petróleo chegou a $120, mais de $120 o barril. Agora, nos últimos dias, como houve uma calma lá no Oriente Médio, né, um acerto entre o Trump, enfim, como ele caiu para 80. Olha, isso é uma enorme diferença, cair de $130 do Brasil para o barril para 80. Né? Então, quando eleva esses produtos, como o petróleo,
eleva todos os outros produtos, porque tudo que a gente consome... Sobre investimento e consumo. Levando em consideração a atual trajetória de formação bruta de capital fixo, FBCF, e do consumo das famílias, de que forma o alto custo de capital, juros reais elevados e a incerteza limitam a expansão de capital produtivo? É muito, né? É um dos gargalos maiores que se tem no país, é a alta taxa de juros. A alta taxa de juros, ela impacta tanto no consumo quanto no investimento, né? Há um relativo consenso, né, que esse é um grande limitador e um dos fatores que ajudam a explicar o crescimento errático da economia brasileira nas últimas décadas. Sim. Olha a próxima. Professora, em sua política fiscal, a migração de indústrias brasileiras para países vizinhos como o Paraguai é frequentemente atribuída à busca por menor tributação e ao chamado custo Brasil. Na sua visão, esse movimento reflete puramente em uma carga tributária e trabalhista elevada ou expõe várias falhas mais profundas da nossa política econômica, como a ausência de uma política industrial coesa, gargalos e infraestrutura, desarticulação de cadeias produtivas locais? Olha, em parte são as duas coisas, mas pesa muito a questão da política industrial, né? Isso não é, por exemplo, é interessante se ver, né, que indústrias brasileiras vão, por exemplo, para o Paraguai. Agora, muitas indústrias argentinas estão fechando as suas sedes na Argentina e vindo para o Brasil, né? Porque o Brasil ele tem realmente um custo maior, né, de mão de obra que, por exemplo, o Paraguai, né? Os direitos sociais no Brasil são maiores que o Paraguai. Agora, o Brasil também ele tem um mercado consumidor muito grande, né? É um grande ativo que o Brasil tem, né? Isso dá um certo poder de barganha para o país, né? Agora, isso teria que se articular, né, numa política industrial que ajudasse essas empresas ficarem no Brasil, se instalarem no Brasil, ficarem no Brasil. Alguns ramos, né, mas não é uma migração maciça que está vendo. Agora, que ao país, assim, já melhorou um pouco, eu acho, né, a questão de política industrial no Brasil. Né? Nós tivemos um período que não havia política industrial praticamente nenhuma. Né? Agora, pelo menos, há manifestações, né? Mais até que ações efetivas, há um discurso favorável à reindustrialização do Brasil. Né? Os industriais ainda se queixam que faltam medidas efetivas, mas eu acho que está se avançando, embora lentamente, nessa direção. Ok? Uhum. Sim. Sobre política monetária. Calma aí. Foi? Tá, sobre política monetária. Considerando o contexto econômico dos últimos 4 anos, até que ponto a política monetária baseada quase exclusivamente na elevação da taxa de juros, Selic, tem sido eficaz para combater a inflação brasileira? É difícil combater a inflação, se ela é de custo, como eu falei, com política monetária. Né? A política monetária, pelo menos da forma que eu entendo, ela é muito mais eficaz para combater inflação de demanda, né? Porque ela vai acabar restringindo a demanda. Quando é uma inflação de custo, a resistência de baixar a inflação via política monetária é muito maior. O que eu quero dizer com resistência? Precisa aumentar muito a taxa de juros, né? E, portanto, trazer graves prejuízos para a economia,
como né, desaceleração do crescimento, enfim, né, endividamento das pessoas. No Brasil há um grande endividamento de pessoas físicas e de pessoas jurídicas. E não só endividamento, inadimplência. Inadimplência quer dizer que as pessoas não só estão endividadas, como elas estão endividadas e não conseguem pagar. Tá? Então, o endividamento no Brasil com cartão de crédito é absurdo em termos internacionais. Mas também o juro do cartão de crédito no Brasil, ele é completamente descolado da realidade de outros países. Né? Então, isso acaba gerando, né, o endividamento, um desincentivo ao consumo. Né? E o desincentivo ao consumo, mas também para comprar, por exemplo, casa própria, né? Qualquer compra a prazo, ela depende muito dos juros, né? Os bens duráveis de consumo. Então, isso acaba tendo reflexo na demanda e na produção, né? Porque não tendo comprador, não há incentivo para a produção. Então, eu considero que esse é um problema sério, porque elevar a taxa de juros não é a melhor medida para combater a inflação de custos. Tá? A inelasticidade, como se diz, né, a eficácia dessa política ela é bem menor. Ela é mais eficaz quando uma inflação de demanda. Obrigada. E a última pergunta. O encarecimento de insumos essenciais como fertilizante e defensivos no mercado internacional expõe uma grave vulnerabilidade na estrutura produtiva brasileira. Mesmo com o alto volume e rentabilidade das exportações de commodities, como a soja, em que medida a nossa dependência de exportação de média e alta complexidade tecnológica para sustentar esse próprio agronegócio ameaça estruturalmente o saldo da nossa balança de pagamentos no longo prazo? Ele é um problema, né, que apareceu, por exemplo, na pandemia. Isso aí aparece agora. Quer dizer, o Brasil depende de vários produtos, né, produtos químicos, principalmente, para defensivos agrícolas, para adubos, né, e isso tem impacto no agronegócio. Né? O que teria que se pensar era como, a longo prazo, vai se desenvolver esses setores dentro do Brasil. Aqui volta aquela questão já abordada anteriormente, né? Que papel teria o Estado para fomentar, incentivar esses setores aqui dentro? Realmente, isso mostrou uma vulnerabilidade, né? E o agronegócio, que é muito criticado por determinadas pessoas, mas ele tem um papel importante, que é gerar saldos positivos para a balança comercial brasileira. Né? Ou seja, à medida que está se exportando esses produtos primários, o Brasil está entrando dólares no Brasil. E isso é uma coisa muito importante, porque, historicamente, o Brasil sempre teve problemas no balanço de pagamentos. É um gargalo muito grande. O país, né, ter que se endividar porque não consegue pagar suas contas no comércio internacional. Então, o agronegócios ele tem esse papel de trazer esses dólares para o Brasil. Né? Agora, o que a gente tem que discutir é o que fazer com esses dólares. Esses dólares têm que ser também aplicados na produção. Né? Ele tem que ser aproveitado para investir em tecnologia, investir nesses gargalos que falta de produção. Né? Então, a questão é como pegar esse excedente que se tem e gerar mais riqueza com ele. Né? Esse é um desafio que tem a economia brasileira. Tá? Muito
Foram todas as perguntas, professor. Desculpa a todos, obrigado pela paciência, desculpa o transtorno, a gente agradece muito. E daí depois... Tá certo, estou à disposição de vocês, então, bom trabalho, um abraço no professor. Obrigada, tá? Boa sorte a todos vocês no curso, tá bom? Obrigada mesmo, tá, professora? Tchau, tchau. Tchau, Tá tchau, um certo. abraço. Bom.